O Fórum Econômico Mundial de Davos começou e teve o tão esperado discurso de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, a participação dele tem muita expectativa porque ele é o protagonista desse evento. E ele fez um discurso bastante rápido, curto, ali em torno de 5 minutos, ele poderia ter feito em 40. Havia a previsão inicial de fazer em 30, mas ele fez em 5 minutos. E ele poderia ter usado mais tempo para aprofundar algumas questões e para tocar em alguns pontos de relevância internacional, como, por exemplo, a decisão brasileira de trocar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Ele poderia ter feito algum aceno para a comunidade árabe com esse discurso, mas ele não fez. Ainda mais ontem, que nós tivemos a notícia de que o governo da Arábia Saudita, o maior importador de carne de frango brasileira, descredenciou 33 frigoríficos brasileiros. E na notícia, que está aqui na descrição, há alguns motivos, como por exemplo a redução da dependência brasileira, da dependência que a Arábia Saudita tem com a carne de frango brasileira, também alguns frigoríficos ali fora dos conformes, só que não é descartado uma retaliação comercial por conta dessa troca da embaixada. E por conta disso, Bolsonaro poderia ter dado algum aceno para a comunidade árabe, ter aprofundado um pouquinho mais o seu discurso. Foi um discurso ali bastante curto, ele não conseguiu aprofundar em muita coisa, mas teve seus altos e baixos. Entretanto, a minha percepção é que foi um discurso ruim por conta da ideia que Bolsonaro passou. Bolsonaro passa uma ideia de que o Brasil é uma bagunça, que era uma bagunça antes dele, que ainda é uma bagunça. Isso, mesmo que seja verdade, você não pode dar essa imagem para passar essa imagem do país para a comunidade internacional. Você está apresentando o seu país, você está vendendo o seu país, você não pode passar a ideia de que o país é uma bagunça, que antes da chegada do Bolsonaro o país sempre foi uma bagunça. Porque você olha, as pessoas podem olhar para Bolsonaro e falar assim, não é esse cara que vai resolver o problema do país. E se tem essa percepção, a situação fica muito negativa. Mas o ponto mais baixo ali do discurso de Bolsonaro foi quando ele falou sobre a capacidade e competências dos ministros dos governos antes dele. Foi muito deselegante, porque ele desconsidera os ministros que planejaram o Plano Real, que foi um plano muito importante, desconsidera a atuação dos ministros com o Bolsa Família, com todo esse projeto social que tivemos lá no governo Lula, e ele também dá um atestado de incompetência, de incapacidade dos seus próprios ministros, porque temos que lembrar que Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, um ministro incompetente ou incapaz, segundo palavras do próprio presidente da República, mas agora ele foi chamado por Paulo Guedes para fazer parte do governo, para fazer parte da equipe econômica. Então é um discurso bastante incoerente, foi muito deselegante. O ponto médio da fala de Bolsonaro foi quando ele faz um aceno à comunidade internacional para o turismo. É muito importante que o Brasil comece a desenvolver essa parte do turismo, que seja um destino turístico mundial. A Copa do Mundo e a Olimpíada ajudaram nessa percepção brasileira, a atrair turistas, a apresentar o país para esses turistas, para que mais pessoas possam vir. Só que Bolsonaro poderia ter aprofundado um pouco mais nesse assunto, apresentado algum projeto com relação ao turismo, mas ele não fez. Em vez de ficar dando uma ideia negativa, falando de alguns problemas que se resolvem em casa, Bolsonaro poderia muito bem ter aprofundado um pouco mais sobre essa questão do turismo. Mas o ponto mais alto do discurso de Bolsonaro foi a fala dele com relação à agricultura e à pecuária. É muito importante a fala de Bolsonaro. O Bolsonaro ele inicia sua fala reafirmando a posição estratégica do Brasil como celeiro do mundo. Então foi bastante pertinente, e principalmente quando ele falou que o Brasil é o país que mais preserva, que o avanço da pecuária e da agricultura é feito pela competência do produtor rural e principalmente em cima de base tecnológica. Isso é pertinente, foi muito importante, e Bolsonaro foi muito feliz nessa fala, porque existe um temor da comunidade internacional de que a expansão agrícola brasileira ela ocorre em áreas de florestas ou em cima de biomas muito sensíveis. Então, quando o Bolsonaro fala que o agronegócio se expande por conta da tecnologia e por conta da capacidade, da competência do produtor rural, ele faz um aceno, ele marca uma posição importante, ele foi muito feliz nessa parte, porque ele precisa tranquilizar a comunidade internacional, que sempre tem muita preocupação com relação à agricultura brasileira, porque elas precisam consumir o produto brasileiro. O Bolsonaro bem falou, nós exportamos alimentos para todo mundo, mas o mundo não quer consumir produtos que venham de florestas, que foram provenientes de desmatamento, de floresta de desmatamento, ou que destruíram biomas sensíveis. Então o mundo quer consumir produtos de uma forma segura. E quando o Bolsonaro faz esse aceno, ele tranquiliza a comunidade internacional, finca uma bandeira importante com o nosso processo, com uma posição estratégica, e tranquiliza a comunidade internacional. Então essa fala foi uma fala muito feliz. Se Bolsonaro não tivesse passado essa ideia negativa de que o país é uma bagunça, isso que se resolve em casa, o discurso dele teria sido bem melhor. Mas, no mais, houve ali
pontos altos, pontos baixos e pontos médios, como eu falei. Poderia ter aprofundado um pouco mais, mas ele não o fez. Só que mesmo assim, a participação de Bolsonaro no primeiro dia foi muito superior, foi muito melhor do que a participação de Sérgio Moro. Sérgio Moro ali participou de um debate com relação à corrupção. Ele falou de uma proposta ali, mas não aprofundou, sobre um pacto de não roubo entre governo e iniciativa privada, uma coisa que ele não aprofundou, mas parece até uma utopia, um sonho, um devaneio de Sérgio Moro. E nesse fórum, nesse debate, um participante falou que muitos países populistas, governos populistas, eles levantam a bandeira da corrupção, do combate à corrupção durante a eleição, mas quando iniciam o governo, eles não fazem absolutamente nada para combater a corrupção e acabam frustrando a população. E foi citado até o caso da Itália. Sérgio Moro falou que o Brasil é muito diferente da Itália, só que quando ele foi indagado pelo Valor Econômico, o link do Valor Econômico dessa entrevista, dessa fala de Sérgio Moro para o Valor Econômico está aqui na descrição, e também a entrevista na íntegra de Jair Bolsonaro está aqui na descrição. Quando o Sérgio Moro foi indagado sobre essa ideia desse pacto com os empresários ou sobre alguns projetos de corrupção, o Sérgio Moro não falou absolutamente nada, não deu mais detalhes sobre esse pacto com os empresários e também não deu mais detalhes sobre projetos durante ali o debate sobre a corrupção, mostrando que Sérgio Moro, de fato, não sabe, não tem ideia de como combater a corrupção no Brasil, e ele cai justamente naquela fala de governo populista que levanta a bandeira da corrupção, mas não tem, de fato, não sabe, não vai fazer absolutamente nada porque não tem ideia do que possa ser feito. Então a participação de Sérgio Moro no primeiro dia foi bastante desastrosa. Só que, em contrapartida, se a participação do Sérgio Moro foi muito ruim, nós temos do outro lado uma participação de uma pessoa que foi muito bem, pelo menos para o cenário nacional, que foi João Dória. João Dória concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, uma entrevista exclusiva, ele ficou ali conversando em torno de 60 minutos. O link para a entrevista de João Dória está aqui na descrição e é muito importante que você leia essa entrevista de Dória na íntegra, porque ela é um posicionamento para 2022. Dória já se posicionou para 2022 com o seu discurso de posse no governo do estado de São Paulo. Ele falou que ele irá governar São Paulo para todos os brasileiros que moram em São Paulo. Então não vai ser só para os paulistas, vai ser para todos os brasileiros. É um aceno para todo o país para 22. E aí você pode falar, mas 22 está muito longe, Léo. Eu sei que está longe, só que é assim que funciona. Quando um ciclo eleitoral se fecha, um novo se inicia. E o ciclo para 22 já começou. E por que João Dória foi muito bem em Davos? Porque ele fez essa entrevista na qual ele fala que o PSDB não vai ser mais um partido de direita, nem de centro-direita, vai ser um partido de centro. E ele vai respeitar tanto a direita quanto a esquerda. E por que ele fala isso? Porque ele percebe que existe um vácuo, existe um espaço que ele pode ocupar, que é o centro, não tem. E ficou muito claro na eleição. A esquerda está muito desgastada, a imagem da esquerda, e a imagem da direita também pode ficar desgastada com o governo Bolsonaro. Então, quando o Dória se coloca no centro, ele evita essas associações negativas históricas, tanto com a direita, tanto com a esquerda, com o PT, ou com a direita, com o Jair Bolsonaro, que ele pode acabar também ruindo a imagem da direita. Então, João Dória se coloca numa posição mais segura, que ele pode ali se tornar uma terceira via e principalmente não vai ter desgastes prévios das posições de Bolsonaro na direita e do PT à esquerda. E mais importante ainda, olha só como o Dória foi muito, digamos, feliz com a sua fala. Feliz no sentido para 2022. Ele fala que o PSDB não pode mais ficar olhando para o seu passado. O PSDB não vai olhar para o seu passado, mas sim vai olhar para os interesses da população. Então o João Dória já começa a sinalizar para a população que ele é um candidato que está ao lado dos eleitores. Ele está com os eleitores, ele está com a população. E é importante de falar isso porque o trabalhador ele está órfão de representantes. Lula já falou isso, ele falou que o PT precisa voltar para suas origens, precisa retomar a sua origem, porque a esquerda como um todo acabou relegando os trabalhadores, a pauta do trabalho para o segundo plano, ficou tocando muito na pauta identitária, na pauta das minorias e esqueceu os trabalhadores. Os trabalhadores estão órfãos. E João Dória, quando ele fala que ele quer estar junto com a população, quando ele quer atender aos anseios da população, ele se cola nos anseios do trabalhador. Ele já venceu 2 eleições com aquela famoso bordão com a imagem do João Trabalhador. E você pode dizer, mas Dória quase perdeu a eleição de São Paulo. Sim, ele quase perdeu a eleição para governador do estado de São Paulo. Só que essa eleição mostra a força de Dória. O PSDB já estava há décadas como o governo de São Paulo. No governo de São Paulo havia um desgaste natural, havia um problema de imagem de Dória por conta da traição na prefeitura de São Paulo. Ele falou que não iria sair da prefeitura e ele saiu. E mesmo assim, Dória
venceu a eleição para governador do estado de São Paulo. Isso coloca como um forte candidato para 2022 e ele está já já está tentando arrebanhar para si aquela parcela da população que a esquerda não atende mais, que são os trabalhadores. Ele já está acenando para toda a população. É por isso que eu falo que uma derrocada de Jair Bolsonaro não necessariamente vai significar a ascensão de um candidato de esquerda, ou que um candidato de esquerda assuma a presidência da República em 2022. Essa derrocada de Bolsonaro, na minha interpretação, na minha narrativa, só fortalece João Dória, porque a esquerda não está organizada, a esquerda não está mais se comunicando com o trabalhador. Em contrapartida, João Dória está. E por isso que de todos esses participantes em Davos, João Dória é o que teve até o momento a melhor participação por conta dessa entrevista para a Folha de São Paulo. Tudo que eu falei está aqui na descrição do vídeo. A fala de Moro, que foi abordada pelo jornal Valor Econômico, a entrevista de João Dória para a Folha de São Paulo também está aqui. O próprio discurso de Jair Bolsonaro também está aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, considere deixar o seu comentário. O que você achou da participação de Sérgio Moro, da participação do discurso de Bolsonaro e principalmente da entrevista de João Dória? Leia a entrevista, porque essa entrevista é bastante importante, e deixe aqui as suas percepções sobre Dória, como que você acha que vai ser a caminhada de Dória para 2022. Considere se inscrever no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.